Fala galera, estamos começando mais um Awake Pod. Aqui nesse canal onde eu posso, você pode, com o Awake, nós poderemos ainda mais discutir, ter mais conhecimento aqui. E hoje a gente vai falar um tema muito legal. Chama o hemato? E aí, será que a gente chama o hemato para tudo? A gente está em diversos prontos-socorros, com diversas situações de urgência e emergência, onde é extremamente necessária a avaliação do hemograma, dentre outros exames, para você ter uma melhor conduta naqueles casos, uma interpretação e a melhor conduta para aquele caso. Mas será que dá tempo em todas essas situações de chamar o hemato? Ou será que você, enquanto médico generalista, está lá no pronto-socorro, será que você não vai ter que fazer essa interpretação antes do especialista? E para bater um papo um pouco sobre isso, a gente está aqui com uma mesa bem legal. Já está aqui comigo mais uma vez, Dr. Carlos Bruno. Seja bem-vindo, Brunão. Prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa. Isso aí. Quem já também já é da casa, já literalmente, o Dr. Frank Bahia, que é hematologista, é professor universitário. Seja bem-vindo, Frank. É um prazer estar aqui para discutir esse tema tão importante e saber se vocês vão ter ou não que me chamar aí diante dos seus casos. Olha aí, ó. Se vai chamar Frank ou não vai. E também, cara, hoje está com um convidado bem legal, porque de todos os episódios que a gente fez, é a primeira vez que a gente traz aqui uma pessoa que está representando a classe dos estudantes. A gente está com o prazer aqui de receber o Rafael Alecrim, que é estudante do 4º ano de medicina e vai também interagir um pouco com a gente dentro desse contexto da academia. Como é que é visto isso? Como é que os alunos estão sendo preparados para essa questão da interpretação dos exames? Seja bem-vindo, viu, Rafael? Satisfação, pessoal. Vai ser um prazer aprender com vocês. Isso aí, maravilha. E aí, Frank? Chama o hemato, não chama o hemato? Como é que é isso aí? As principais urgências tem no PS? Na maioria das vezes a gente vai ver que não precisa chamar o hemato. Até porque não existe um hemato de plantão em nenhum pronto-socorro. As equipes de hemato geralmente ficam de sobreaviso. E quando você pega, por exemplo, um diagnóstico como hemorragia digestiva, que é um desafio diagnóstico pela gravidade que ela representa, que vê que o paciente pode morrer e ter parada cardíaca de hipovolemia, já é o primeiro H aí da parada cardíaca, ela é um desafio, pessoal, porque muitas vezes essa hemorragia ela não é exteriorizada. Então, quando o paciente chega no plantão vomitando sangue, não é você que deu o diagnóstico, não. O próprio paciente diz, eu vomitei sangue, eu estou vomitando sangue. Mas quando tem a possibilidade de hemorragia digestiva oculta, que você tem, por exemplo, uma úlcera gástrica desencadeada por uso de anti-inflamatório, que é muito frequente, os pacientes se automedicarem, é uma medicação que pode causar vários danos. O paciente começou a sangrar, vai fazer esse sangramento aí para o trato gastrointestinal, a melena, né, que é aquele sangue enegrecido, só vai sair depois de 48 horas. E aí, qual é a clínica desse paciente? Eu jogo para vocês, esse paciente pode ter um quadro de instabilidade hemodinâmica. Tontura, palpitações, sintomas de anemia aguda sem ter sangrado. E aí, você pega um paciente que está sangrando há poucas horas, esse hemograma com esse paciente perdeu sangue total, você não vai ter ainda uma anemia tão grave. Então, isso pode passar batido sem um diagnóstico. E se esse paciente for idoso, tiver doença cardiovascular, tomar AS, for de risco para infarto, a anemia aguda pode precipitar um infarto. Então, pode ter uma alteração de eletro, que geralmente é um exame que você faz muito rapidamente. Qualquer paciente que chega com alteração de sinal vital vai ver. E aí, se você fizer um tratamento de intensificação para um infarto, que pode ser desencadeado pela própria anemia, você vai agravar ainda mais e aí vai ser danoso para o paciente, a gente pode ter uma deteriorização clínica. Então, a gente está aqui para atentar que esse diagnóstico é um desafio para o médico generalista e o hemograma deve ser, mais uma vez, interpretado. Outra alteração que a gente pode ter é no quadro de instabilidade hemodinâmica, esse paciente que está chocado, o aumento dos leucócitos, que pode aí fazer uma confusão se o paciente não tiver historizado o sangramento, pensar em algum quadro infeccioso e vai ter, mais uma vez, um retardo com prejuízo ao paciente. Tá, você tá falando sobre isso, assim, você falou de hemorragia digestiva. Em quanto tempo, mais ou menos, eu teria, enquanto o médico generalista lá estou atendendo, para tomar essas decisões? Porque às vezes as pessoas normalmente pegam, olham lá só o básico, não, eu quero um parecer da hematologia, e não se preocupam nesse tempo. Eu vou chamar que tem um de sobreaviso, mas o próprio sobreaviso às vezes vai demorar um certo tempo para chegar. E tem situações que isso vai trazer algum dano para o paciente. Qual o time que eu teria, assim, numa situação dessa? Depende muito da sua capacidade de dar o diagnóstico de sangramento. Mais uma vez, se o paciente já chega com esterilização de sangramento, se ele vomitou sangue, esse é um diagnóstico que a gente não vai chamar um hemato de cara. A menos que o paciente tenha uma doença hematológica ou uma doença hepática, um paciente cirrótico com varizes de esôfago, que sangra e tem um problema de coagulação. É um paciente que é ali misto. Mas, a princípio, a ressuscitação volêmica deve ser imediata e quem vai lhe guiar
fazer a guia para você fazer esse tratamento vai ser os sinais vitais. O paciente que sangrou pouco, ele vai ter sintomas muito discretos, mas o paciente que sangrou mais do que 30% a 40% de sua volemia, ele vai chegar inconsciente, chocado, pressão muito baixa, muito taquicárdico, sem alteração, sem enchimento capilar na pele. Então, isso aí já demanda, inclusive, concentrado de hemácia negativo de imediato. Então, é o paciente que, se você não fizer a reposição imediatamente, ele vai morrer na sua cara e ele só sai se você fizer a transfusão de sangue. Frank, é comum, por exemplo, chamar o nefrologista, creatinina aumentou, chama o nefro, não vão atrás da causa. Me fala um caso, por exemplo, que chamaram você lá, que o médico naquele momento deveria já ter diagnosticado e resolvido aquele caso sem chamar você. Então, é muito frequente, Carlos Bruno, a gente encontrar esse tipo de alteração no pronto-socorro. O hemograma é muito fácil de ser alterado, pela prevalência das doenças infecciosas, da própria anemia. Pô, a anemia na população mundial é 30%. Caramba. Então, é uma doença extremamente prevalente. Mulheres de idade fértil, as crianças, muito mais isso em zona de pobreza. Quanto mais pobre for o país, mais a gente vai ter. Então, a gente não sabe, às vezes, se aquele sintoma daquela doença, a anemia é uma doença aguda que está abrindo agora, ou o paciente é anêmico e tem outra coisa. Então, às vezes, a gente, se olhar somente o hemograma, a gente pode pensar que o paciente tem aquela anemia faz tempo e não faz parte do quadro clínico. Você pode se preocupar apenas em dar ferro para esse paciente, quando, na verdade, esse paciente pode ter outros diagnósticos. A mesma coisa é como você pega um paciente com alteração de aumento dos leucócitos, que a gente chama de leucocitose. 98% dos médicos e das pessoas vão achar que isso é uma infecção bacteriana. E quando, na verdade, a gente pode ter a própria hemorragia aumentando os leucócitos. Corticoide, que é muito comum você encontrar no pronto-socorro, você medicar. É muito bom trabalhar com corticoide. É um anti-inflamatório super potente, você usa, o paciente vai melhorar da dor. Mas ele tem inúmeros efeitos colaterais e uma das alterações é o aumento dos leucócitos. Então, você tem que saber interpretar tudo isso. Rafael vai dar plantão daqui a pouco, tá? À noite. E ele quer saber. Chegou um paciente dele agora no pronto-socorro, foi solicitado um hemograma. Ele quer saber se essa anemia dele é aguda ou é uma anemia crônica que agudizou, por exemplo. Porque ele não está vendo a hemorragia, se o paciente está sangrando ou não. Que parâmetros eu poderia ver dessa forma para ajudá-lo? Essa pergunta é excelente. Primeiro, a gente vai ter que conversar com o paciente, saber se já tinha algum tipo de anemia. Quando são mulheres, a gente sempre pergunta como é que está essa menstruação. Hemogramas anteriores, é igual um eletro anterior. Eu sempre digo para o meu paciente, tenha sempre um eletro na carteira, para quem é cardiopata, porque a mudança do eletro é indicativo de doença. Então, aquele hemograma que mudou, ou seja, uma anemia nova, e aí se o paciente tem clínica de choque, palpitação, hipotensão, desmaio, né, tá pálido, estabilidade hemodinâmica, a gente vai pensar, pô, é uma anemia aguda. Mas essa anemia aguda, nem sempre ela foi do sangramento. Você pega, por exemplo, uma anemia hemolítica autoimune, em que o paciente agudamente começa a fazer anticorpos que vão destruir as hemácias, em uma semana ele está com 4 de hemoglobina. E aí, cadê o sangramento? Não teve, é como se você tivesse só fez a destruição. O baço que fagocitou tudo. E o paciente tem um sangramento super agudo, tem uma anemia super aguda e extremamente sintomática. Você não sabe a causa da anemia. Você vai fazer o quê? Eu não sei a causa da anemia, mas eu sei que o paciente grave, eu vou pedir a transfusão. Quando você pede 3 concentrados de hemácia, por exemplo, o banco de sangue liga, ó. O cumbis direto aqui, a prova cruzada, está dando aglutinação. Isso aí é anemia hemolítica autoimune. Então, muitas vezes esse diagnóstico não vai ser feito no pronto-socorro, até porque a anemia hemolítica autoimune eu considero que tem que chamar o hemato realmente, mas é muito comum, inclusive os alunos que estão aí nos pronto-socorros me digam, professor, eu estou com um caso assim, na hora eu dou risada. Doutor, você acabou de dar o diagnóstico de anemia hemolítica autoimune. Você não vai transfundir, porque essa transfusão é de risco, você vai ter que segurar o paciente com parâmetros clínicos, a menos que ele esteja em uma iminência de parada cardíaca, e você vai ter que fazer essa transfusão, mesmo com risco de hemólise. Então, assim, são muitos parâmetros que a gente vai ter que ver. Mas se você pega, por exemplo, uma hemoglobina de 7 e tem microcitose, com aumento do RDW, ou seja, essas células têm diferentes tamanhos, isso é indicativo de anemia ferropriva. Não tem outro diagnóstico. Então, eu já sei que aquela anemia é antiga. Mas se for uma anemia de um câncer gástrico e aquele sangramento agudizou, então você pode ter uma anemia crônica com sangramento agudo piorado. Então, muitas possibilidades podem existir. Muitas causas de anemia podem ser superpostas, basta você ver que o paciente pode sangrar, ter deficiência de ferro e ter uma anemia da doença renal crônica. É muito comum vários diagnósticos. Então, a gente sempre vai ter aí está sempre tendo que olhar esse hemograma, tá raciocinando e interpretando, não tem regra. Frank, e aí, Brunão, também, que trabalha na parte de educação médica, você está falando assim, basicamente, você tem que dominar isso.
Você fala, inclusive, com muita vibração, com muita amor. Logo se vê que você ama o que você faz, né? Assim, isso fica muito nítido, mas talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo, até nos vendo também, pô, mas é muito fácil para você que é mato. Eu não vi isso na faculdade, não tive experiências com isso. Isso, aí, claro, isso não tira a responsabilidade de quem tá assumindo um plantão lá. Mas aí, até aproveitando a presença de Rafael aqui, você como professor universitário, Carlos foi muito tempo professor universitário também, como é que está hoje o ensino médico em relação a isso? Será que a gente está explorando bem? Como é que você vê isso dentro do seu contexto, Rafael? Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente também. Muito interessante essa pergunta. Primeiro lugar, eu acho que a faculdade continua abordando todas as doenças da medicina de uma maneira muito arcaica, né? Eles abordam como se o paciente fosse chegar com um diagnóstico etiológico. Não vai chegar o paciente com hemorragia digestiva alta, mas sim um paciente com malorivais, com úlcera péptica, com esofagite erosiva. Só que não é isso que acontece. Como o Dr. Franco falou, o paciente vai chegar hipotenso, taquicárdico, peles pegajosas, hipocorado. Você, desse modo, vai ter que suspeitar que o paciente está em um choque hipovolêmico devido a um sangramento agudo, né? Então, a faculdade precisa casar novamente com a realidade, porque atualmente ela é muito descolada da realidade. Sem dúvida, o aluno tem um papel de se emancipar, né? De se autoeducar. Todo mundo que está na faculdade já é adulto, já tem essa responsabilidade. Nós ainda que seremos médicos, mas sem dúvida a faculdade tem seu papel nisso, né? Você como professor, vocês, eu quero estar vocês dois. Porque, me corrija se eu estiver errado, mas não tem a necessidade, tem que ter um hematologista lá, ou tem? Não tem que ter um hematologista. O hematologista, geralmente, ele vai ficar de sobreaviso, ou vai ter o hemoterapeuta, que a gente faz a residência de hemato. Na faculdade. Na faculdade? Isso, na faculdade, disciplina lá. na UFRN, eu tive, Carlos Bruno teve, e até hoje tem. Rafael também da UFRN tem. Isso. Mas você pega, por exemplo, uma universidade que eu já trabalhei, e aí você vê que a mudança do currículo não pode ter todas as aulas de hemato, ou você vai ter só uma aula de anemia ou uma aula de transfusão. O que acontece? Termina sendo pouco conhecimento e um conhecimento muito solto. Você não tem correlação clínica. É claro que isso é muito fácil para mim, né? 13 anos de especialista, residência, muitos anos já de experiência profissional, mas uma coisa que eu sempre procurei é a compreensão. Então, a gente tem que entender como é que funciona o sangue, tem que entender como é que funciona o hemograma, sabendo quais as alterações. Por exemplo, se eu pego uma anemia no pronto-socorro, eu tenho que saber que, independente da causa dessa anemia, eu tenho que lembrar dos 4 mecanismos que me levam à anemia. Primeiro é o sangramento agudo, que você despeja para fora do leito vascular o sangue que você já tem pronto. Segundo é quando eu não produzo. Por exemplo, uma falta de ferro é a causa de anemia mais comum. Depois, a minha produção está ok, mas eu estou destruindo anemia hemolítica autoimune. E, às vezes, você tem um paciente que tem baço aumentado, ou nas doenças hepáticas, ou em várias outras doenças hematológicas, principalmente, e pode estar puxando isso aí. Então, são muitas causas de anemia. Mas que tal você começar primeiro formando esse raciocínio? Poxa, esse paciente aqui está com anemia, 4 coisas aconteceu. Hemorragia digestiva, você exclui logo. Está instável? Opa, se tiver um paciente instável, chocado, você tem que lembrar de cara das 4 causas de choque. E lembra lá dos 5 Hs da parada cardíaca e 5T. Se você aquilo às vezes você decora, porque é uma parada, você sabe, um infarto causa parada. Mas um choque pode ser um choque cardiogênico, pode ser um choque hipovolêmico, um choque obstrutivo e o choque séptico, que é o mais comum. E quando a gente vai falar de infecção no pronto-socorro, que a gente acabou de passar por uma pandemia viral e a gente continua muito castigado com muitas viroses, as doenças infecciosas bacterianas também, não tem uma regra. O hemograma nessas doenças, principalmente na infecção viral, ele pode se apresentar de qualquer maneira. Ele pode ser normal, na fase inicial, que é a fase de viremia, que é inespecífica para todas as doenças. Na fase patogênica, em que você já tem o sistema imunológico reconhecendo as células infestadas pelos vírus e destruindo as próprias células, então a doença viral é meio autoimune. Você não fagocita um vírus, não é um anticorpo contra o vírus. Você vai destruir lá o hepatócito, na hepatite A, por exemplo, que está cheio de vírus. Então, você vai destruir a célula. Então, na fase de doença virêmica, em que você tem aquelas febres, dor de cabeça, mal-estar, moleza, dor de garganta leve, não localiza nada, esse hemograma pode vir normal ou pode vir um pouquinho de leucopenia e plaquetopenia.
Mas quando você pega, se a doença tiver fase 2, como a COVID na fase de pneumonia, ele vai vir com leucocitose e aí confunde com infecção bacteriana. Já as bactérias, quando se apresentam, é muito típico a gente encontrar a leucocitose, né? O aumento de células jovens, o desvio à esquerda. Mas na bactéria, você pode também ter leucopenia. Inclusive, você pode ter plaquetopenia. Agora, você imagina uma UPA com 50 pacientes, febris agudos, idoso, adolescente, paciente com comorbidade. Às vezes você não tem como pedir hemograma para todo mundo, casos mais leves, mas suponhamos que você pediu 10 pacientes desse aí, você pediu hemograma. Aí vai ter um idoso lá com leucopenia e plaquetopenia. Você vai dizer, pô, pode ser aqui uma dengue, uma síndrome viral aguda. E se for uma sepse com disfunção? Você não vai só errar o diagnóstico, vai mandar o paciente para casa com dipirona e mandar, se tiver sintomas de alarme, voltar. E era uma infecção bacteriana. Você tinha que ter internado. E a plaquetopenia na sepse bacteriana é um critério de disfunção orgânica. Ou seja, aquele paciente não está só infectado, mas ele tem um risco maior de morrer. Então você termina fazendo aí um gol contra, né? Dá alta para um paciente com infecção bacteriana. Se for um idoso, então pode ser fatal. Eu acho que a faculdade, né, ela tem um papel de ensinar as habilidades necessárias para você atuar no seu dia a dia. Tem muita coisa para a faculdade realmente ensinar. Uma delas, eu acho que realmente é uma doença extremamente prevalente, é a anemia. A gente aprende muitas vezes na faculdade fazer aquele diagnóstico, muita teoria, mas eu acho que o aluno ele deve ser colocado exatamente no ambiente em que vai exercer a sua medicina. Porque geralmente a gente vai se formar, vai exercer muitas vezes a unidade básica e pronto-socorro. E eu acho que a faculdade hoje ela está pecando um pouco de não deixar o aluno dentro do pronto-socorro. A maioria das faculdades estão se afastando disso. E Rafael vai dar um plantão extracurricular daqui a pouco. E vai ver se 50 pacientes vão estar lá lhe esperando para ser atendidos. E a febre, né, Frank, pode ser de várias etiologias aí, desde infecciosas até neoplásicas, muitas vezes até inflamatórias mesmo. E às vezes você vai ter que realmente dar esse diagnóstico para o paciente para não fazer uma conduta errônea para ele, equivocada naquele momento. Então eu acho que o pronto-socorro, o aluno ele tem que estar dentro do pronto-socorro para ver os casos. Perfeito. Eu costumo dizer que na nossa graduação, né, a gente não tem um hospital universitário que tinha um pronto-socorro, mas eu fui fazer um internato fora daqui, fui fazer lá no Rio Grande do Sul, lá tem um hospital muito bem abastecido disso, e realmente ter um pronto-socorro na universidade faz toda a diferença, mas a gente não tinha aqui, a gente vai atrás dos estágios, como o Rafael está indo agora, e é importante que a gente saiba. Quando eu me formei, eu fundei o primeiro estágio aqui de clínica médica no pronto-socorro do estado. E eu falava para os alunos, ó, nem sempre você vai ver... Tá velhinho, viu, cara? Rapaz, faz. Tá conservado, Eu fui professor de Carlos Bruno no FRN, não tô mais velho. Vocês são conservados. Esse assunto a gente não vai entrar muito aqui, não. Deixa pra lá. E aí, o que eu costumo falar para os alunos? Olha, você nem sempre vai ver as condutas mais corretas de estar aqui no pronto-socorro, mas você vai ver pacientes e vai poder ajudá-los nesse momento. Então, ó, não tinha nenhuma noite, que você já falou aqui, que não chegasse pelo menos 2 a 3 hemorragias digestivas altas, que o paciente realmente com hematêmese, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão, que muitas vezes na faculdade, se você não tiver a porta, você não vai ver esse paciente, só na teoria, e você vai ser colocado nisso. Rafael, queria dar um exemplo aí que você viu nos seus pronto-socorros, aí nos seus plantões que você deu, de um caso. Você viu o hemograma também, e disse, que caso interessante esse. Claro. Vou ligar para Frank. Não vou ligar. Eu vou resolver. Chama ou não chama a Não me liga não. Já foi meu aluno, quase não me liga. Tá no ponto aqui. Já liguei várias vezes para Dr. Frank. Já liguei, inclusive, para encaminhar paciente, para fazer mielograma. Mas um caso que me marcou bastante foi, inclusive, semana passada. Tem vários outros, claro, mas esse tá mais recente, mais fresco na mente. Justamente da temática que a gente está conversando agora, uma mulher, 50 anos, cerca de 4 horas da tarde, chega lá no pronto-socorro, justamente se queixando de uma dor abdominal, pressão tocada, 95 por 60 e pouco, fazendo taquicardia, foi triada como verde. Ver que a triagem não é tão adequada. Taquicárdica, né? E potência, né? Isso já é uma sepse, né? Lá no serviço a gente não tinha como... Não tinha muito recurso, né? A gente não tem raio-x, tinha só um hemograma, literalmente. Então a gente pediu o hemograma veio hematócrito normal, que o Dr. Frank vai falar sobre isso, né? Que perdendo sangue total a gente não vai diminuir hematócrito imediatamente. E HB11. Pois bem, esse paciente, evidentemente a gente não tinha endoscopia digestiva alta, fez a regulação, mas a perspectiva era de fazer uma endoscopia daqui a 1 dia, 2 dias, pelo menos. E agora? O que é que a gente faz no momento, né?
Nesse caso, a gente conseguiu estabilizar a paciente, graças a Deus, né? As medidas iniciais, móvel famoso, monitoramos, oxigenamos, acesso venoso para infundir cristalóide e fomos verificar se tinha indicação de hemotransfusão, né? Porque tem até um trial bem bacana, 2013, New England, que compara 2 grupos. Um grupo usando a faixa de transfusão de 7, ou seja, baixou de 7, transfunde, e outro grupo baixou de 10, transfunde. Certo? Esses 2 grupos foram avaliados, ambos com hemorragia digestiva alta. É importante falar que nenhum deles estava em hemorragia maciça, então nenhum deles tinha perdido 2 litros de sangue. E houve benefício no grupo de faixa 7. Não é nem que não foi inferior, foi melhor você manter faixa 7. Então, vai casando com nossa prática, casando com as aulas do Dr. Frank, que eu vi o hematócrito normal, só lembrei dele. E, graças a Deus, vamos tocando, né? E é legal você estar falando sobre isso. Eu acredito que você teve um determinado momento que, quando você deu plantão, você percebeu que adquirir, ter o domínio desses conhecimentos fez diferença. Quando você está falando aí, você já está trazendo alguns conceitos teóricos, fazendo referência a algumas aulas que você já teve até com o Frank. Faz diferença mesmo ou não faz? Em que momento você diz, poxa, se eu não soubesse isso daqui, eu não tinha atendido tão bem o paciente? Fala para você, pode ser sincero. Não, sem dúvida. Pra ser sincero. Sem dúvida, sem dúvida. Não há o menor questionamento de que faz diferença. A gente percebe o aluno que sabe o que não sabe hemograma justamente no pronto-socorro, cara a cara com o paciente. O paciente vai te fazer perguntas, o paciente é curioso e não é uma tábula rasa. Ele não chega lá sem antes ter visto o valor de referência, sem antes ter visto o que está alterado, e não se engane, você vai ter que explicar isso para o paciente. Não adianta mentir diante dele. Então, sem dúvida, o hemograma dá segurança para você e fornece o melhor cuidado ao paciente. E Frank, só um negócio que, cara, vocês estão falando aqui, eu fico só prestando atenção. Hoje eu sou um grande aluno aqui, escutando vocês. E assim, para pensar o contexto que ele falou, isso me chamou a atenção. Eu estava num local que não tinha muita estrutura. Pô, tava sem raio-x. Aí assim... Tinha eletro, pelo menos? Nesse dia tava quebrado. Pronto, o eletro ele tinha literalmente somente a clínica e o hemograma, né? Para prestar atenção. Quantas pessoas não estão se identificando com isso agora? E às vezes a gente usa isso como muleta. E aí acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu tô num canto que não tem isso. Claro, a gente vai sempre estar brigando para que os locais sejam expostos às coisas, as condições necessárias para você trabalhar de forma adequada. Mas mesmo numa situação dessa, onde ele não tinha praticamente nada, ele tinha um hemograma. Olha como foi importante ele ter conhecimento sobre isso, porque com o hemograma, que é um exame que você vai ter até nos cantos mais improváveis, você vai dar plantão, tem um hemograma? E lhe digo mais, um hemograma quase normal, hemoglobina de 11, como não tinha uma anemia grave, o que é que faz? Você até pensou, será que sangrou? Não, mas não tem anemia. Não tem uma anemia grave que justifique. Então, no sangramento agudo, eu volto a dizer, inicialmente você perde sangue total, então você perde partes iguais de plasma e de glóbulos vermelhos. Depois de um tempo, o paciente não morreu agudamente, ficou lá, sangrou, ficou hipotenso, o rim vai economizar água, você vai ter diminuição da diurese, o rim vai poupar toda a água nessa filtração e você faz a hidratação com cristalóide. Aí depois de 6, 12 horas, 24 horas, você vai ter uma baixa praça, 8, 7, aí você, poxa, realmente foi um sangramento. Mas na fase hiperaguda, você pode não ter uma anemia tão grave. Então, uma grande casca de banana que se os alunos não souberem interpretar esse hemograma junto com a clínica, você pode realmente... E às vezes vem só uma leucocitose. Então, não tem anemia, leucocitose, é um choque séptico. Dá antibiótico, o paciente fica lá em observação, deteriora porque você não tem o sangramento. E o raciocínio, né? É interessante pensar que na fase hiperaguda é até preferível que o paciente que está instável, ele já tenha uma anemia instalada, porque se ele já está instável, está sangrando e ainda não tem anemia, significa que a anemia ainda vai chegar, né? Então... tá sangrando, você não sabe nem qual o valor daquele sangramento ainda. E aí, num caso desse, quem vai lhe guiar? Os sinais vitais. Ou seja, eu não tenho exames outros, não tenho nem... tá longe a endoscopia, então eu tenho que ver a clínica, o hemograma, que já saiu, mas os sinais vitais vão ser o meu guia. Baseado apenas em nível de consciência, diurese, frequência cardíaca, frequência respiratória, enchimento capilar e pressão arterial, você tem como estimar a perda sanguínea. Choque 1, 2, 3 e 4. Então, 3 e 4, meu amigo, já tem que ser cristalóide e concentrado de hemácia, senão o paciente vai morrer. E nossa arma 1. E o objetivo da hemorragia digestiva é primeiro você estabiliza. Ninguém chega e você vai botar o paciente na endoscopia. Primeiro você tem que pegar 2, 3 acessos, estabilizar o paciente para depois fazer o diagnóstico e às vezes intervir. Então, a hemorragia digestiva é sempre esse diagnóstico.
Agora a gente poderia falar um pouquinho, sabe de quê? De dor abdominal no pronto-socorro. Dor abdominal no pronto-socorro, em que o clínico inicialmente atende esse paciente, a gente sempre vai suspeitar, né, das grandes, pegando aí abdômen agudo inflamatório, como pancreatite, apendicite, obstrução intestinal, o próprio abdômen vascular, uma isquemia mesentérica. Poxa, isquemia mesentérica, imagina se você fechou aí uma artéria mesentérica superior a uma veia. Meu amigo, são 9 metros de intestino, se você for lá na anemia. É uma baita necrose, um sofrimento isquêmico que você vai ter desse intestino. Esse paciente pode fazer leucocitoses gigantes. E não vai ter muita clínica no abdômen, na palpação. Então, é muita dor sem descompressão, sem muita inflamação no peritônio. Então, esse diagnóstico de abdômen agudo no pronto-socorro, o clínico que está no plantão e o cirurgião tem que estar atento, porque, por exemplo, leucocitose com dor abdominal, tanto pode ser causas infecciosas como causas cirúrgicas. Então, a gente sempre sabe, sempre vai ter que estar interpretando isso aí com muito cuidado para usar uma propedêutica em vez de investigação. E o diagnóstico de apendicite, por exemplo, que é um diagnóstico até hoje clínico, né? Claro, se a gente tem ultrassom, especificamente ATC, que é o padrão ouro, a gente vai usar. Mas a gente tem que saber que se o paciente tiver com essa dor abdominal, leucocitose e o Bloomberg positivo, lá em irritação, é um apendicite. E na pancreatite, que vem uma leucocitose proporcional ao grau de inflamação que você tenha, não é uma doença infecciosa ao diagnóstico, então é um critério de Hansen, a admissão, então você vai ter leucocitose que vai pontuar como um risco maior para fazer uma pancreatite necrohemorrágica, que é uma complicação, e essa tem risco de infectar. Então, quantas vezes eu já peguei pancreatite aguda, às vezes até em prova, em questão ao diagnóstico, só porque tem a leucocitose, todo mundo acha que tem que dar um antibiótico. Não dá antibiótico nessa primeira fase. Então, a gente tem que estar muito atento. Mais uma vez, está tendo que estar raciocinando no hemograma e na clínica. Isso aí. Frank, o tema é chama o hemato? Uma pergunta. E aí você está falando bastante, está trazendo alguns exemplos extremamente ricos aqui para gente, de situações onde mesmo o generalista ele tem condições de avaliar, ele não precisa ser um hemato para avaliar certas coisas. E não é que ele pode, ele deve, porque senão vai comprometer o paciente, né? Mas qual o limite ali? Quando é que eu devo chamar ou não? Porque às vezes, poxa, eu já entendi que nesses momentos eu não vou chamar. Mas então, e agora e o contrário? Quando é que eu chamo? Quais são as situações que vocês não? Pô, esse aí me chama mesmo, porque esse aí eu preciso estar lá. Basicamente, vai ter que chamar quando é uma doença hematológica no pronto-socorro. Ou que o paciente já tem um diagnóstico, ou quando você tem, por exemplo, a doença abrindo. Quer dizer, o exemplo clássico, leucemia aguda. Leucemia aguda, você vai ter um tumor de medula óssea, o sangue entra em falência, porque você não tem renovação das células normais do sangue, você vai ter anemia, tríade leucêmica, anemia, risco de infecção, as células normais, os leucócitos vão baixar e plaqueta baixa. Então, você tem a falência do sangue. Esse diagnóstico, para dar o diagnóstico, a gente vai precisar do hemato, mas o hemograma, muitas vezes, é diagnóstico. Um hemograma muito fácil de ser reconhecido. Só que o hemato, e sabe que dia chega a leucemia? Sexta-feira. É Friday Leukemia, isso tem publicação. Eu gosto de contar essa história, né? Porque sexta-feira tarde, inclusive. No artigo ele é bem claro. Então, chega sexta-feira tarde uma leucemia. Muitas vezes esse hemato vai ver esse paciente e quando? E o paciente com falência do sangue? Risco de sangramento, anemia sintomática, risco de colapso cardiovascular e risco de infecção. Então, é um diagnóstico para chamar o hemato. Mas mesmo quando tem que chamar o hemato, nem sempre o hemato vem imediatamente. Não tira claro a que a gente atuar. Hoje em dia, com a possibilidade, a facilidade que a gente tem de comunicação, né, com os médicos conhecidos, os próprios médicos da equipe daquele serviço que você tem de referência podem sim fazer as orientações iniciais. Mas a gente vai precisar do hemato quando for doença hematológica. Agora, você quer ver outro exemplo que sempre vão chamar o hemato? Você pega um paciente, por exemplo, que chegou lá no hospital de urgência, politraumatizado, que fez uma grandes lesões musculares, né? Às vezes queimadura associada também. E esse paciente faz uma leucocitose lá de 50 mil. Todo mundo vai chamar o hemato, uma leucemia. Quando, na verdade, foi o quê? Uma necrose muito extensa, eu tive que recrutar os meus glóbulos brancos. Então, eu sempre estou ensinando ao aluno, leucócito aumenta por 3 mecanismos. Ou porque eu tive um quadro inflamatório que demandou que ele aumentasse, e ele aumenta, porque você tem uma medula óssea normal, esse é exemplo típico, infecção, ou uma necrose, um trauma. Tudo isso aí, onde tiver necrose, os leucócitos vão aumentar. Ou esse leucócito aumentou independentemente de demanda de citocinas, ou seja, independente do controle do organismo. São o quê? As leucemias.
câncer. E o outro é quando você tem uma mistura dos leucócitos que caminham ali na margem do vaso, por exemplo, paciente instável, a hemorragia digestiva eu falei. Por que os leucócitos aumentam? Porque aquele paciente está com sangue tão misturado da instabilidade hemodinâmica que vai mais leucócito na amostra de sangue que você puxa lá dentro da veia. Então, ou o corticoide, por exemplo, que corticoide você só aumenta os leucócitos dentro do vaso. Então, quando você colhe o sangue, você tem o quê? Um aumento dos leucócitos. Então, sempre nesses casos aí, a gente tem que estar interpretando e sabendo por que esses leucócitos aumentaram. Bate-bola. Pancitopenia, chama ou não chamou o hemato? Pancitopenia depende, Carlos Bruno. Se for um paciente cirrótico, quase todo paciente cirrótico vai ter hemoglobina 11, leuco 3.000, plaqueta 90. Isso aí encaminham para a gente. Claro que esse paciente, em sendo um paciente cirrótico, e pode ter outras comorbidades, não impede ele ter outras coisas hematológicas. Mas lá no HC, onde eu fiz residência, era muito comum o paciente vir encaminhado sempre da gastro, a gastro mandava pra gente. E às vezes a gente já tinha no sistema, naquela época, quando eu fiz a residência, já era tudo informatizado no HC, e a gente via, não, esse paciente já foi avaliado há 5 anos aqui, então esse paciente não vai ter. Mas é um paciente que a gente vai ter que o gastro, o hepatologista cuida muito bem. E os clínicos devem saber que o paciente cirrótico tem esse hemograma que não foge muito disso aí. Com mas aí você é melhor chamar o infecto, né? Pois é. Mas aí, se o calazar, você tem que chamar... Muitos infectos fazem a punção da medula óssea, o mielograma. Mas às vezes manda pra gente para fazer a punção ou descartar aí doença hematológica associada. Ou no eritema infeccioso, vão chamar o dermato, né? Que vai ter exatamente. parvovirose e lá vai dar pancitopenia também. Frank, hemoglobina abaixo de 7, transfundiu. Chama o hemato ou não chama para ver próximas transfusões, dar um diagnóstico? Depende do paciente. Porque a transfusão é um ato médico. Se a transfusão é um ato médico, qualquer médico, em teoria, o médico que está na emergência, claro que um oftalmologista está lá no seu consultório, há muito tempo ele não faz isso, ele pode não sentir segurança, ele não vai estar no ambiente que prescreve sangue. Mas se você está dentro do ambiente hospitalar, em pronto-socorro, em UTI, isso é um ato médico. Então, existem os guidelines de transfusão. Geralmente, uma hemoglobina menor do que 7, a gente vai transfundir. É aceitável, porque já está ali no limite, mas não é uma regra. Se você pega uma paciente de 15 anos com uma menstruação muito aumentada, cansei de fazer isso, 5 de hemoglobina, mas é ferropriva, ou seja, jovem, não tem doença cardiovascular, aquilo ali se desenvolveu em meses, não foi hemorragia aguda. A hemorragia aguda mata você em horas. Sangramento crônico, você vai chegar lá, às vezes já vi hemoglobina de 2 ser crônico. Nesse dia, o Dr. Marco Leão não deixou transfundir. Interessante. Não vamos transfundir, por quê? Temos a causa, vamos tratar com reposição de ferro oral e venosa, e esse paciente vai recuperar. Você não expõe o paciente à transfusão. Por outro lado, às vezes é um paciente idoso, cardiopata, diabético, renal, 9 de hemoglobina, às vezes, já pode estar tendo sintomas. Se tiver um câncer, que é muito comum, a população só envelhece, esse paciente com um pouquinho aí de anemia menor do que 9, às vezes mesmo com 9, já vai ter uma indicação de transfundir. Então, mais uma vez, não existe regra. O segredo é você sempre estar com consciência de que uma avaliação médica, clínica e história, conhecimentos científicos e interpretação dos exames vão ser cruciais para você fazer uma medicina de excelência. Eu gosto até do Rafael que você vai aprender muito ainda com os casos. Eu aprendi um na residência, no R1, lá na clínica médica, chegou um paciente com hemoglobina de 4. E aí, aquela coisa, né? Não, abaixo de 7, transfunde e tal, aquela coisa. Pois é, eu transfundi, o paciente era uma anemia megaloblástica por deficiência de folato. E aí eu aprendi o que era ficar com o paciente o final de semana inteiro lá. E aí tive que chamar o hemato. Lá eu mesmo acabei dando o diagnóstico, lá tudo, e vendo todo o caso. Mas realmente você vai aprender muito, né? Que essas regrinhas que a gente tem, é abaixo de 7, abaixo, é acima, não transfunde. Não é bem assim, né? Depende muito do paciente. A gente estava falando também um pouquinho aqui, Bruno, de exames laboratoriais. A gente fala um pouco da nossa vivência aqui, da nossa formação. Nem sempre a gente tem um raio-x, né? A gente às vezes tem só a clínica e um hemograma. Tinha um professor da gente que costumava dizer, se você não der o diagnóstico com a clínica do paciente e o hemograma, é porque o diagnóstico vai ser muito difícil, viu, para você, ou você não está conseguindo saber o motivo. Isso eu acho importante também até para os alunos que estão assistindo a gente agora, ou fazer residências fora. A gente às vezes aprende aqui muito com o que não tem disponível. A gente só tem a clínica e o hemograma. Eu fiz uma parte da minha formação fora, nesse hospital que eu fiz, por exemplo, chegava um paciente com febre e cefaleia, era rotina fazer a punção lombar desse paciente.
E aí, um monte de sorologia, né? PCR para aquilo. Eu disse, mas que é isso? Para quê, né? Vamos à clínica do paciente. E aí, você ia vendo um pouquinho mais. Então, a gente também tem que chegar no meio termo, eu acho disso, sabe, Bruno? E nesse meio termo é aquela coisa. Chama o hemato ou não chama com tal hemograma, que é a nossa conduta aqui. Rafael, me fala uma vez que você chamou o hemograma, ligou para Frank, por exemplo, viu um diagnóstico aí interessante, alguma coisa que você queria falar pra gente aí. Um diagnóstico interessante uma vez que eu liguei para Dr. Frank. Já liguei uma vez para compartilhar um que eu achei bonito, né? Aquele caso bonito de livro de medicina antigo, que foi um linfoma, que chegou lá no Hospital da Polícia, um linfoma clássico, assim, paciente com umas linfonomegalias enormes. Esse foi clássico que eu falei com ele, mas também já liguei para tirar dúvida, né? Paciente fazendo anemia, exatamente, era uma anemia com marcadores de hemólise e a gente estava procurando a etiologia dessa hemólise. É uma hemolítica autoimune? Não é. Liguei para Dr. Frank, lembro que a gente tocou esse caso aí. Olha como é legal, né? E, Frank, assim, a gente está discutindo aqui e na minha cabeça está pensando o seguinte, assim, então vocês me corrijam se eu errado. Cara, às vezes a gente pega a questão do hemograma, eu estava comparando com o próprio eletrocardiograma. Você não precisa, você não é um cardiologista que vai olhar o eletro. É você que está lá na ponta que vai olhar o eletro. Agora ninguém está pedindo para que você na ponta seja um expert como o cardiologista. Acho que é a mesma coisa que você está querendo falar aqui. Cara, você está na ponta, você também tem que ler e interpretar juntamente com o quê? Com o exame físico do paciente, porque nenhum exame você vai trabalhar com ele isoladamente do paciente, mas você tem que interpretar ele lá. E vou lhe dizer mais, quando você compara o eletrocardiograma com o hemograma, a sua ideia é perfeita. Mas eu vou mais além, o hemograma está em todo canto. Desde o interiorzinho lá da brenha, se tiver só um exame, vai ter hemograma naquele check-up que você fez. E o eletro geralmente vai estar o quê? Ou nos ambulatórios de cardiologia ou no pronto-socorro. E digo mais, o próprio paciente lê as alterações do hemograma. E o eletro, se você não for cardiologista ou emergencista, você pode dar para qualquer paciente e ninguém vai saber. Isso é um rabiço. Então veja só, e assim, meu amigo, você está no plantão ou está na enfermaria com aquele caso complexo, paciente às vezes idoso, múltiplas comorbidades. Você pega um hemograma alterado e você vê uma alteração que sugere, você vai seguir aquele caminho ali. Então, hemograma normal não exclui doença. E hemograma alterado, ele vai lhe dar, se você fizer um diagnóstico diferencial, um raciocínio do hemograma cruzando com a clínica, você faz o mapa do diagnóstico e vai chegar lá na mina do tesouro, que é o diagnóstico do paciente. Então, o hemograma, uma história sucinta, né? Pronto-socorro, você faz uma história sucinta, direcionada. Muitas vezes o paciente chegou inconsciente, você nem consegue conversar com o paciente. Então, um hemograma, se tem, por exemplo, esquizócito num paciente que chegou em coma no pronto-socorro, aquela situação ali está dando um diagnóstico de uma doença rara, que é a púrpura trombocitopênica trombótica. Aqueles fragmentos de hemácia, que chamam os esquizócitos, significa que no microvascular as hemácias estão sendo fragmentadas. Isso vem também com plaqueta. É uma doença rara, graças a Deus, mas é uma doença extremamente fatal. Essa sim depende do hemato e depende da plasmaférese. A mortalidade 90%, e com a plasmaférese você reduz para 10% a mortalidade. Então, é um diagnóstico do hemato, mas uma alteração do hemograma é praticamente patógeno mundo daquela doença. Então, a gente precisa reconhecer os padrões de alteração do hemograma. Quando você conhece esses padrões de alteração do hemograma, você consegue raciocinar em cima dele. E vou lhe dar outro exemplo. A hemoglobina de 9, ou seja, anemia, e nenhuma outra alteração, 200 causas. Eu citaria aqui, passaria 3 horas para você citando. Mas se eu pego microcitose, que é o volume corpuscular médio, reduzido, isso aqui já me reduz para 3 hipóteses, dentre elas a ferropriva, doença crônica e talassemia. E se tiver hemácias de tamanhos diferentes, isso é o quê? Reservas de ferro diferentes. Naquele tempo, a hemácia tinha um tamanho. Agora que a deficiência de ferro é grave, a hemácia está pequena. Ou seja, uma anemia com microcitose e RDW aumentado, que é a anisocitose, anemia ferropriva. Então, vai ter que trabalhar o quê? Aonde está a perda de sangue, se for um homem, por exemplo, você vai ter que excluir câncer. Então, a gente precisa ter essa atitude proativa. A gente está falando aqui de doença de câncer de cólon, acabou de ter agora, acho que foi o março azul marinho, não lembro agora o que é que foi, mas campanha de apoio à conscientização do câncer de cólon. E a gente fala de colonoscopia, de sangue oculto, meu amigo, anemia em homem, você tem que afastar um câncer, esse câncer que eu acho que já é a terceira causa, Rafael, talvez seja aí. Se não for a terceira, está chegando.
muito paciente jovem, nosso estilo de vida tem predisposto muito a câncer de cólon. E se você tem uma anemia num homem, principalmente se for sugestiva de falta de ferro, você não vai pedir sangue oculto, porque o hemograma já está dizendo que é um sangramento provavelmente oculto, a menos que o paciente tenha um sangramento macroscópico. Então, a capacidade de você olhar um hemograma e enxergar a doença, e enxergar o mapa até o diagnóstico, eu me sinto muito feliz em poder ter esse conhecimento, né, nesses 13 anos de especialista que eu tenho trabalhado muito no SUS, então às vezes os pacientes não têm diagnóstico, então o meu limite para fazer mielo é muito... Às vezes vem um paciente lá do interior de Pau dos Ferros, Carlos Bruno, com alteração pancito, você acabou de falar aí. E aí pode ser anemia megaloblástica, pode ser uma doença, uma cirrose, pode ser um livro de medicina todo, um calazar. Meu limiar para funcionar essa medula é muito baixo, eu tenho que resolver agora. Porque como é que o paciente vai dar esse diagnóstico, vem e volta, então... É impressionante como o hemograma, nesses 13 anos que eu não só leciono, mas que eu também exerço a minha especialidade, como isso me deixou capaz de estar montando aí, reconhecendo esses padrões e estar podendo passar aí para os alunos. Então, um chamado aí, um convite para os alunos estarem aprendendo esses padrões de alterações que vão ajudar muito se você pegar o hemograma junto com a clínica. Vai realmente deixar na cara do gol. E aí, Brunão, a gente já viu, né, dando plantão, por exemplo, às vezes chega aquele exame lá do hemograma e o técnico do laboratório diz, considere chamar o hematologista, né? Vem lá no exame, né? Ele diz, chamar o hematologista para ver as alterações. Aí, eu chamo ou não chamo? E o que a gente tem que fazer? Porque eu acho que o Rafael já viu isso aí no pronto-socorro. Então, Chamar qual hematologista, né? Que não tem no pronto-socorro. Eu oriento o bioquímico a escrever se ele tiver uma alteração, por exemplo, às vezes o blasto, que é a célula imatura, que é sugestivo de leucemia. Nem sempre é, mas vamos supor que blasto é igual a leucemia. Às vezes o bioquímico não teve, porque é difícil, às vezes até nós podemos confundir, ele não quis bater o martelo que é um blasto, mas ele vai descrever uma célula que parece ser imatura, e se você só descrever célula mononuclear atípica, com sombra de nucleolo, tu acha que alguém vai ler isso e vai saber que é um blasto? Não vai. Se você colocar blasto, ele vai saber. Então eu digo, descreva a célula, se você não tiver a capacidade, e coloque lá, sugira a avaliação do hemato, que aí a pessoa vai chamar o hemato, aí precisa realmente. Porque eu já peguei gestante, olha só que caso interessante, peguei gestante com anemia transfusional com 45 dias de gravidez, e o obstetra transfundiu, e fazendo lá o pré-natal, e não vai mandar para o hemato? Pô, a gente sabe que a anemia fisiológica da gravidez, diluicional, pode ter um componente de ferroprivo, quase sempre tem, mas é lá no terceiro trimestre. E quase nunca preciso transfundir. E quando eu fui ver essa paciente, o hemograma tinha anemia, tinha uma plaqueta baixa, tinha 18 mil leucócitos e descrição do blasto, mas não tinha chame o hemato. Então a paciente teve um retardo de 45 dias na frente para chegar até nós. E essa paciente era uma leucemia aguda, gestante, e a gente teve que interromper a gestação e, graças a Deus, essa paciente ficou curada, mas ela podia não ter suportado. Então a gente tem que saber quando a coisa está errada. Então uma anemia no primeiro trimestre da gravidez, hemato. Tem que eu chamar. acho que um cuidado também essencial é a gente não reduzir também o paciente a um exame. Por exemplo, chega muitas vezes o paciente com febre, uma clínica lá clássica, às vezes lesão de pele, está com uma celulite, por exemplo, e aí vem o exame lá de triagem, até da parte relacionada da entrada do pronto-socorro, um hemoglucoteste lá de 500. E aí aquele médico pronto-socorro, ele tem 500 aqui, aconteceu já isso, chama um endócrino. Então a vida dele se resume aquilo. Muitas vezes o paciente está com a clínica lá, vasta de alguma comorbidade que ele tenha, e aí o hemograma deu alguma alteração dessa para chamar um hemato, então ele para tudo ali e chama o hemato, né? Então acho que a gente também tem que envolver o paciente como um todo, né? Acho que, Rafael, isso é bem importante para você está vendo esses casos. Eu acho que é um ensinamento grande que a gente teve. Eu aprendi muito isso aí quando eu dava plantão também, na época da faculdade, também como A formado. partir do momento que você pega um hemograma alterado e você não consegue fazer um raciocínio, você vai ficar dependendo sempre do hemato. E aí, se o hemato não está lá, o que aconteceu? Você pode se afastar do diagnóstico, ou em retardar, ou em fazer uma conduta errada. Então, a gente precisa estar muito atento a isso aí, né? E eu vou dar outro exemplo, um caso que eu já peguei uma vez no plantão, agora veio aqui na memória. Peguei uma vez paralisia do membro inferior agudo. Qualquer paciente que paralisar um membro e chegar no pronto-socorro, vamos dizer o que? AVC. É realmente a causa mais comum. Mas esse paciente era uma isquemia arterial aguda. Quando eu fiz a avaliação, ele tinha diminuição de pulso lá e tinha também alteração do eletrocardiograma, ou seja, isquemia de 2 lugares. Esse paciente, se eu não tivesse pensado em embolia lá, em oclusão arterial lá, e tivesse tratado só a minha síndrome coronariana,
que é muito comum, muito prevalente, eu teria matado o paciente, provavelmente. Porque era uma dissecção de aorta. Então, quando eu pego isquemia em mais de um local simultaneamente, é uma dica. E essa aorta estava desde da bifurcação lá, da crosta da aorta até a ilíaca lá dissecada. Então, esse paciente, eu tive que fazer angiotensina. Eu não fiz a S, não fiz, eu fiz analgesia para o paciente. Funcionei e deixei um soro direto, tomografia, angiotomografia, para a gente saber. E era uma dissecção de aorta. Então, veja a complexidade dos casos. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, um diagnóstico, tratamento de uma coisa vai ser pior da outra. Então, síndrome coronariana aguda, a Roche, AS, clopidogrel, heparina, né, inibidor de GP2B3A, né, a gente vai usar um monte de droga para bloquear a coagulação agudamente. Mas se for uma dissecção de aorta, eu posso romper aquele vaso e o paciente ir a óbito de choque. Vê que interessante, né? A hematologia, assim como o hemograma, é uma área, um exame sistêmico, né? Assim, ele não vai ver a hematologia, o sistema hematopoético. Ele vai ajudar a gente em tudo. Então, por exemplo, um paciente que chega... história de alcoolismo, beleza, mas edema de membros inferiores e um ascite. Talvez, se for uma história de primeira descompensação, não seja todo mundo que pensa numa cirrose. Mas o paciente se apresentando com um hemograma, numa plaquetopenia, já faz você abrir seu olho. Então, não é só nas doenças hematológicas, não é na PTT, não é na PTI, não é na síndrome de Evans que a hemato vai ajudar. É nas coisas básicas. E é aquela história. Diabetes, hipertensão e anemia são diagnóstico do médico. Eu tenho que ter conhecimentos básicos de anemia. 30% da população mundial tem anemia. E a anemia, ela pode afetar todo o organismo. Você pode ter... O sangue, ele é sistêmico. Às vezes a gente fala, no choque, priorize-se o fluxo sanguíneo. Olha lá a nomenclatura. Priorize o fluxo sanguíneo para órgãos nobres. E quando você é o próprio fluxo? Você é o próprio sangue. Então, o sangue, ele está antes do cérebro, antes do coração, em termos de nobreza. Por quê? No trauma, qual é a principal causa de morte? Hemorragia. Então, a principal causa de morte é choque hipovolêmico. Então, o paciente, em minutos, pode morrer ali. Então, a gente tem reforçado, né, que esses conhecimentos, a gente muitas vezes está falando aqui de hemato, chama um hemato, mas é justamente para abrir aqui o horizonte e dizer que muitas dessas avaliações, dessas interpretações, são, na verdade, do diagnóstico do médico generalista, que está ali na ponta no pronto-socorro. De fato. Uma coisa que acho que a conversa está muito... Cara, eu tô olhando aqui, eu sou o cara chato que tem que controlar o tempo. Assim, dá pra gente passar ainda muito tempo conversando aqui, que história não vai faltar, com certeza. Mas uma coisa já pra gente já até encaminhar pro final, uma coisa é fato. Tem que dominar o básico de hemograma, pelo menos o básico. E aí uma fala lá do início que o Rafael trouxe, que eu fiquei meditando sobre ela, e eu acho que esse é um pensamento perfeito. Independente se na instituição A, B ou C, aqui, acolá, no outro estado, onde for, não tiver bem fortalecido esse conhecimento de unir esses padrões de exame e clínica do paciente, mas existe uma responsabilidade nossa de ir buscar. Se não tem lá, mas não tira a minha responsabilidade de ir lá e buscar o conhecimento. E aí eu queria puxar já até para o teu curso, Frank. Você tem um curso que traz exatamente isso. Você falou um nomezinho padrão. Você conseguiu trazer atalhos assim para que a pessoa não olhe só o exame, mas veja os padrões clínicos e com base nesse curso, a pessoa vai estar segura, vai estar preparada para ir dar plantão lá. Não é para ser um hematologista, mas é para ser um generalista que vai estar com um olhar bem aguçado para essas doenças. Exatamente. O hemograma vai te deixar capaz de dar um diagnóstico de uma doença infecciosa bacteriana ou viral. É uma infecção bacteriana com complicação. Então veja que importância que esse exame tem. Você recebe muito feedback dos seus alunos sobre... Muito feedback. Todo dia eu estou recebendo. Professor, não tem como não lembrar do senhor. Professor, olha aqui esse caso. Então, assim, quase sempre as coisas estão se repetindo, porque existem as doenças mais comuns, que vão cair justamente, geralmente, na mão das pessoas não hematologistas. Então, por exemplo, o que é que eu falo nesse meu curso, nesse treinamento do hemograma passo a passo? A gente tem que falar um pouquinho sobre isso, mas existem as alterações muito diretas ou muito fáceis, que eu chamo de alterações primárias do hemograma. O que é isso? Anemia. Deixa lá, anemia, independente da causa, tem uma alteração. Leucopenia e plaquetopenia. Você achou isoladamente que está diminuindo as 3 séries, mas secundariamente eu tenho pancitopenia. Opa, se eu tenho pancitopenia, eu posso ter um sinal de que a medula óssea não está funcionando. Então, à medida que eu vou vendo, quanto mais alteração esse hemograma tem, muito mais informação eu tenho.
Então é aquela história. Hemoglobina de 9 pode ser simplesmente centenas de doenças. Mas hemoglobina de 9 com microcitose e com RDW aumentado, que a gente chama de anisostose, nome e sobrenome do culpado, anemia ferropriva, que quase sempre essa é a causa de anemia. Então, é a anemia que está muito associada, é a mais comum em qualquer faixa etária. Então, a gente tem chamado, porque não tem como eu decorar o hemograma. É igual a possibilidade, por exemplo, de possibilidade de combinações de jogos numa partida de xadrez. É individual, cada jogo é individual. Devido à complexidade do ser humano e sua individualidade, esse hemograma aí da possibilidade de doenças e doenças superpostas, esse hemograma pode vir de qualquer jeito. Então, a gente tem que ter o hemograma muito aliado ao diagnóstico. O aluno que sabe interpretar o hemograma, ele vai dar show no diagnóstico. E se ele dá show no diagnóstico, ele dá show na assistência ao paciente. Maravilha. Fica o convite, né, Carlos? Para fazer, porque acho que assim, depois dessa aula, porque isso aqui não foi um podcast, foi uma aula que a gente teve de hematologia. Depois disso daqui, se eu fosse você, eu já estava procurando saber como é que eu faria minha inscrição para esse curso, porque isso vai te trazer, entre outras coisas, segurança. Vai melhorar a tua saúde mental, por quê? Porque a gente vai atender melhor os nossos pacientes e isso mexe com o nosso psicológico também. A gente vai ter uma satisfação por atender melhor, fazer a diferença de fato na vida do paciente. São diversos benefícios, não é isso não, Carlos? Acho que é isso. A gente tá passando agora no momento aí que tá dando. O Bruno tem 2 filhos agora, né? Estão doentes quase toda semana agora, que as crianças estão ficando doentes. Né? Os pronto-socorros estão lotados aí. E hemograma. A gente tem que saber fazer a interpretação. E principalmente, já que é pai, hoje em dia os pais eles vão no Google lá ver as alterações. Ele bota a alteração, não vê só lá no papel, não. Ele coloca antes de entrar no consultório do médico. Mas, doutor, se está diminuído aqui, o que pode ser isso daqui? Isso aqui não é infecção viral, não? Isso aqui não é infecção bacteriana? Já tá, porque o doutor Google ele já fala isso, né? Então, acho que é importante. Eu aprendi bastante aqui, viu, Bruno? Também trouxe uns momentos, relembrei bastante minha época de estudante e também como residente. Eu acho que valeu muito a pena aqui. Eu lembrei agora de um caso rápido, ainda tem um tempo para falar desse caso. Eu me lembro quando eu era estudante, eu tô me vendo aqui, Rafael, estagiário da polícia, e eu tava num plantão de dia. E minha avó tinha feito uma síndrome coronariana e colocou uma angioplastia com stent e vinha tomando o quê? AS clopidogrel. Para salvar a obstrução e o stent não trombosar, a gente faz uma dupla antiagregação. Minha avó, com 15 dias, chega passando mal no pronto-socorro. E aí eu no plantão, eu doido, porque eu não estava vendo, né? A gente se acha o médico, né, Rafael? Quando a gente tá começando aí, não pode sair. Então a gente quer sempre ver, quer ir na cirurgia, quer ir na consulta dos nossos parentes, porque a gente tem que ter cuidado. E eu acho até isso saudável. É importante a gente estar cuidando dos nossos pacientes, porque a gente vê que é muito complexo e tudo pode acontecer. E aí, com 15 dias depois, ela chegou, teve uma clínica de quê? De desmaio, de hipotensão. E aí, quando chegou lá, ela não foi feito nem... Chegou no mesmo serviço que ela tinha feito o CAT, ela foi botada direto, minha avó, na hemodinâmica. E quando chegou lá, trombosou o stent, reinfartou, CAT liso. E aí, quando eu cheguei lá de noite, 8h30 da noite, saí do plantão, quando eu cheguei lá para ver minha avó, quando eu cheguei lá, a vovó branca. Aí eu digo, eita, sangrou. Aí eu fui lá no médico da UTI. Quando eu falei 3 palavras para o médico da UTI, ele fez, ela sangrou? Eu digo, não tenho a menor dúvida. E aí minha avó estava com hemoglobina de 7, com risco de morrer ou de sangramento ou de reinfartar pela anemia. E se eu não reinfartar, uma anemia aguda vai sobrecarregar esse coração, isso é básico. Coração, pulmão e sangue estão andando juntos. Se você entrou em falência de um, no caso a anemia, o coração vai acelerar. A frequência respiratória vai aumentar. Tudo é oxigênio. Um transporta, um capta e outro bombeia. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, disseram que era uma virose. Olha, a hipótese foi uma virose. Naquela época, ninguém pediu hemograma. A gente, quando fez o hemograma 7, aí foi para a UTI, tomou sangue. Chamei um professor meu para fazer essa assistência. E quando a gente chegou lá, a hemoglobina dela estava em 7. Então, e no outro dia, você era estudante sangramento. de medicina? 4º ano na época. Você vê... Cara, quem vê, se você não dissesse, mas é porque você é hematologista. Cara, tu era estudante. E por que eu desconfiei? Ela não esterilizou o sangramento, mas estava branca. E quando eu cheguei lá, e aquele hálito de sangramento. O hálito do paciente que sangrou é um hálito de amônia. É um hálito estranho. Você sente aquele odor do hálito. Então eu falei, não tenho dúvida que sangrou. Então, e na verdade tinha. Então, fica até meio desconfortável, né? Foi igual uma amiga minha que é dermato, um dia desse, que muito bem formada, chegou no pronto-socorro e
Chegou lá e fez, não, é uma bradicardia e tal. E quando essa minha amiga foi ver a parente dela, ela chegou para o cardiologista e fez, tem um BAVT aqui, tá BAVTado aqui, né? Então, isso acontece. Então, é importante que a gente tenha segurança para saber também quando está errado. A clínica não bate. Então, como é... Aí, quando ela fez um outro CAT, o que é que ela tomou? Para fazer CAT, de novo, AS, clopidogrel, em dose alta, inibidor do 2B3A, para poder fazer o CAT e não trombosar o CAT. Então, agravando ainda mais a hemorragia. Então, esse caso veio agora mais... Então, fiquem atentos. E, assim, tá branco, pode ter sido uma anemia, né? Não esperem o sangue, não esperem ver o sangue. Desconfie do sangue no paciente instável, principalmente se estiver pálido. E esses padrões entre clínica do paciente e os exames, vem com experiência, né? Com experiência. E, assim, cara, esse seu curso, não tenho dúvidas que é algo extraordinário, porque além do seu conhecimento teórico, tem toda uma carga de experiência, de vivência, que é isso que faz identificar esses padrões. E eu tô dizendo isso, cara, caso falou do meu filho agora, ele passou por uma situação com 1 ano de idade que ninguém dava o diagnóstico. E um colega médico, um pediatra, assim, muito famoso, eu sou extremamente grato, assim, por ele. Ele em outro estado, eu liguei para ele, disse, meu filho, como é que deu o hemograma? Aí eu falei, pá. Como é que ele tá? Agora me descreva ele, eu descrevi. Ele em outro estado, ele deu o diagnóstico. Mas é um cara que ele já tem larga experiência, ele já conhece os padrões. Isso fez uma diferença. Meu filho, por causa de um dia, ele podia não estar aqui hoje. Bruno, isso é super interessante. Os alunos, às vezes, professor, eu tô com um paciente, passa um resumo clínico, bota um ultrassom, manda foto do hemograma. Seria como se você tivesse assim, é um tabuleiro de xadrez, como é que estão as peças? Bota aí o tabuleiro, a posição, então vê aquelas alterações, porque muitas alterações podem ser sutis e o aluno pode não achar interessante. Então, ver a foto ali do hemograma, aquilo ali impresso, é fundamental. Então, a gente tem forçado aí, eu digo, esse curso, esse treinamento que a gente faz, é um curso que vai abrir o horizonte não só para interpretar o hemograma, mas vai deixar você com conhecimento de muitas doenças hematológicas. E as doenças hematológicas, quando eu também estava nessa fase de estudante, eu já tinha uma afinidade, eu sempre fui apaixonado pelo sistema imunológico. Então, eu gostava de sangue, hemato, reumato e infecto. Então, eu sabia que eu ia ser clínico, ia ser alguma coisa dessa área. Então, eu já tinha essa afinidade. Mas era assim, você estudava e realmente ficava solto. Mas eu nunca tive uma pessoa que me ensinasse como eu estou propondo a ensinar agora. Que é pegar... E toda vida que eu termino a aula, toda vida que eu dei aula de hemograma, professor, por onde estudo? Eu falei, pela minha aula. Não tem como estudar. Porque vai ter livro, vai ter curso do hemograma laboratorial, que aí é uma coisa muito mais pesada, é para quem faz laboratório, para quem é hemato. Você, aluno, você, médico, tem que pegar o hemograma impresso e destrinchar aquilo ali e interpretar. Isso aí, maravilha. Gente, o assunto foi muito top de verdade. Qualidade lá em cima, nível hard mesmo o negócio. Mas a gente sempre termina com o nosso momento run. Vocês vão ter 30 segundos. Pô, a gente falou aqui. A gente bateu o recorde, eu acho, hoje, viu, Brunão? Aqui, 1 hora de programa. Cara, tudo que foi falado aqui, se você só tivesse 30 segundos para deixar para a audiência agora, qual era a frase? Vou começar contigo, Frank. Vou deixar Rafael que tá estreando hoje aqui. Vou dar essa colher de chá pra tu, Rafael. Em 30 segundos, qual era a mensagem final que você deixaria pra galera? Pensa aí também, Brunão. Então, pessoal, como a gente tá aqui conversando, hemograma é um mundo, muitas possibilidades podem acontecer. Não tem como decorar. É preciso saber como funciona o sangue. E uma coisa que eu trago também é o quê? Ensinar sobre o sangue, uma introdução do sangue. Porque às vezes a gente tá falando só daquele hemograma alterado e não sabe como a coisa funciona. Então, a gente ensina sobre o sangue, ensina os padrões e não tem mistério. É um bom professor, um bom acesso ao material e repetir, seguir esse passo a passo, ver casos e você aprender a interpretar esse hemograma. Não tem como fugir. E digo mais, não tem computador, talvez eu quebre a cara um dia, né? Não sei se a inteligência artificial vai chegar aqui e me substituir de repente, mas é uma coisa que é tão complexa e deve ser sempre interpretada que dificilmente vai mudar essa interpretação, pelo menos para os seres humanos. Claro que a inteligência artificial tudo pode acontecer, mas vem com a gente, vem aprender, que vai mudar realmente a forma de você estar enxergando o hemograma e as doenças de uma forma geral. Isso aí. E aí, Rafael? O que eu posso dizer é que, assim, a medicina, de modo geral, ela tende cada vez mais à individualização do cuidado, né? Você não trata mais um doente, você trata fulaninho de tal de tantos anos. Então, para que você individualize cada vez mais a sua terapia, o seu cuidado com o paciente, é essencial que você domine as grandes áreas da medicina. E, sem dúvida nenhuma, a hematologia é uma das grandes áreas, é essencial à individualização do tratamento. Então,
Cara, o cara estreou bem. Necessário. Viu? Estreou bem. Vamos deixar Jogou ele a fixo resposta agora. Jogou a resposta pra Você tu, vê que a Brunão. gente ficou aqui 1 hora, eu não falei de leucemia, mielose. É Não verdade, falei de nomenclatura é verdade. difícil, a gente tá Que é o falando que aqui se do espera, básico. né? Se espera, se Nemato. espera falar logo disso. Hemato são doenças complexas de uma nomenclatura pesada. A galera que sabe hemato, que vai ser 5 a 10% das pessoas, tem até um pouco de arrogância, porque é um assunto tão difícil, se você não tiver uma facilidade de comunicar aquilo, de passar, vai ser zero aprendizado mesmo. Só Então, de a gente- sigla, né? LLA, Só de LLC. sigla, né? Então a gente não falou de sigla, não falou É de o nome alfabeto difícil. todinho. A gente falou aqui de raciocínio de doença da clínica verdade. médica. E aí, Brunão? Ainda ganhou essa colher de chá esse tempinho aí. ó. Se eu fosse dar uma mensagem final, eu diria: sistematize o atendimento. Seja ele com o seu paciente, seja com ele também com os exames laboratoriais. O hemograma é necessário sistematizar e Frank está aqui para ensinar a gente disso. Cara, a gente não combina. De verdade, gente, não é combinado. A minha mensagem final é bem simples. Faça o hemograma passo a passo e pega esses padrões desse cara aí que vai ser sucesso no seu plantão. Gente, muito obrigado aí, o papo foi muito top. E vocês até a próxima no nosso Awake Pod.